Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre moléculas polares, apolares, suas características e as forças intermoleculares. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, quando a gente tem duas substâncias, elas podem ser ou de caráter polar ou de caráter apolar. João, eu preciso saber por que um é apolar e o outro é polar? Não, a gente não precisa saber disso. A gente tem que saber que substâncias que são polares gostam de substâncias polares. Substâncias que são apolares gostam de substâncias que são apolares. Por que isso? Esse é o intuito do vídeo. Quando a gente tem uma substância que é polar, é uma substância que possui na sua composição molecular, ou seja, os átomos que compõem essa substância, uma coisa que a gente vai chamar de ligação de hidrogênio. Como assim, João? É o seguinte, na composição molecular, os átomos que compõem aquela substância têm que ser ou oxigênio com hidrogênio, ou nitrogênio com hidrogênio, ou a gente tem o carbono com oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Então, ou OH, ou NH, ou COOH. Toda vez que tiver na composição essas moléculas juntas, a gente está vendo uma parte que é polar. Então, se você vê que tem essas características uma substância e outra substância tem iguais a essas características, são partes polares. Eles vão ter uma força de atração, que eles vão querer se juntar. Isso é o que a gente chama de força intermolecular, que mantém as moléculas presas, juntas. Ligação de hidrogênio quando apresentar esses átomos. É uma parte polar. Quando a gente tiver uma ligação íon-dipolo, o que é isso? É quando a gente tiver um íon, então toda vez que a gente tem, por exemplo, Na+, Na-, por exemplo, enfim, a gente está falando de uma parte polar também. Então, ligação de hidrogênio, ligação íon-dipolo, e toda vez que citar ou átomos com íon, ou aqueles que eu citei há pouco tempo atrás, né, o COH, o OH e o NH, é uma parte polar da molécula, sempre. Por exemplo, a água ela é polar. E qual que é a composição dela? H2O. Lembra? OH é polar. Então a água é 100% polar. Então ela tem essa característica. Quando a gente fala de uma substância que é apolar, é uma substância que possui uma longa cadeia carbônica, ou que a gente chama de hidrocarboneto. Que aí os átomos que vão fazer ela é o C, carbono, e H, que é hidrogênio. Então CH sempre é apolar. Então veja, quando eu tenho a gasolina, ela é formada apenas por CH. Então ela é uma molécula o quê? Apolar. Ela tem essa característica, certo? Então qual que é o ponto-chave? Se eu pegar uma gasolina que só tem CH e eu pegar água e juntar, elas não vão se juntar. Você entende? Porque não tem essa força intermolecular que vai fazer elas se juntarem. Não tem. Por quê? Porque um é polar e o outro é polar. Eles não gostam um do outro. Mas agora, se eu pegar água e uma substância que é polar, elas vão se juntar. Se eu pegar a gasolina e outra substância que é apolar, elas vão querer se juntar. Olha que legal. Então, esse é um conceito básico da química que é importante a gente saber. Outro ponto importante é, quando a gente tem uma ligação entre apolar e o outro apolar, a gente chama de ligação dipolo induzida. Então, tem esses três tipos de ligação. Ligação de hidrogênio, ligação íon-dipolo, que é sempre apolar, essas duas, e a ligação dipolo induzida, que é entre apolares. Deu para entender? É muito simples esse conceito, né? Um se atrai o outro porque é semelhante e porque, né, eles têm tipos de ligação entre eles e composições parecidas. No entanto, é importante a gente ressaltar dois pontos. É comum na química um conceito ter vários nomes. Então, uma substância que é polar, a gente chama ela também de hidrofílica ou hidrossolúvel. E quando ela é apolar, a gente chama ela de lipossolúvel ou hidrofóbico. Por quê? Porque o que é polar não gosta da água, então é hidrofóbico. E uma das principais substâncias que são apolares é quem? A gordura. Lipo é de lipídio, que é gordura. Então a gordura é sempre apolar e também não gosta de água. Então ela se relaciona bem com coisas que são apolares. Perfeito. Esse conceito está fácil de entender. Então quando a gente tem duas substâncias polares e duas substâncias apolares, eu junto elas aqui, uma polar com outra polar e uma apolar com outra apolar, elas se juntam, formam uma mistura homogênea. Ou seja, não dá para diferenciar. Ah, eu tenho uma gordura e eu tenho uma gasolina. Ambas são apolares. Aí eu junto elas vão se juntar. Se eu pegar água
e pegar outra substância que é polar e juntar, elas vão se juntar, vão ser homogêneas. Se eu pego agora gordura com água, putz, aí vai virar uma mistura o quê? Heterogênea, porque eu vou saber diferenciar essa gordura e essa água. Por que elas não se juntam? Porque elas têm polaridades diferentes e não tem uma força intermolecular que junta as duas. Simples assim, beleza? Bom, mas o que pode acontecer? Pode acontecer de uma substância ela ter partes polares e partes apolares. E como que fica essa questão? Eu vou dar um exemplo do etanol. O etanol, ele tem uma parte polar formada por OH. Beleza, João, eu sei que OH é polar, ligação de hidrogênio. Isso aí. Então ela tem uma parte polar. Só que ela também tem uma cadeia carbônica que não é muito grande, e é muito importante saber isso, de CH. Então tem uma ligação de polo induzida. Beleza, é isso, João? É isso. Tem uma parte polar e uma apolar. E como que fica? Isso vai depender. No etanol, a força dessa parte polar é muito, mas muito mais forte que a parte apolar. Portanto, se eu pegar ela e juntar com uma substância apolar, ela se junta. Junta uma parte apolar. Se eu pegar o etanol e juntar na gasolina, elas se juntam. No entanto, se eu colocar uma substância polar, se eu pegar água e colocar na mistura, o etanol vai falar assim, ó, eu gosto de você, gasolina, mas eu prefiro muito mais a água. Então ela sai da gasolina e vai para a água. Nesse processo que ela faz, mostra pra gente que a parte polar é muito mais forte que a parte apolar. João, como eu sei isso? A gente não precisa saber. A gente tem que entender que quando a gente tem uma parte de cadeia carbônica, que é a parte apolar pequena, na maior parte das vezes a parte polar é mais forte. Mas vamos supor que eu tenho agora uma molécula que tem uma cadeia carbônica gigantesca e uma parte polar bem pequena. E o que acontece a partir daí? Acontece que a parte que é a cadeia carbônica, que é apolar, se torna mais forte que a parte polar. Aí sim, aí agora eu vou preferir a gasolina do que a água. Então o tamanho da cadeia carbônica e o tamanho da parte polar também influencia nesse processo. E você tem que observar. Então, por exemplo, ó, eu vejo a testosterona, por exemplo, certo? A testosterona. A testosterona, a parte mais polar dela é o OH. Aí eu pego uma substância e coloco lá nela, certo? Na testosterona. Tem uma parte que é H e tem outra parte que é CH. Qual que é a parte mais polar entre esses três? OH. Qual que vem depois? O H. E qual vem por último? CH. Beleza. Se ela tiver pouco CH, ela vai se misturar bem com a parte polar. Se ela tiver muito CH, ela não vai gostar da parte H. Então é sempre essa analogia que a gente tem que fazer. Tanto que é que quando a gente pega uma gasolina, 50 ml, com álcool presente, e depois a gente coloca 50 ml de água, o etanol sai da gasolina e vai para a água. Né? Aproximadamente 13 ml vai. Quando a gente tem 50 de gasolina, 13 ml mais ou menos de etanol. Ela vai para a água porque ela prefere a água. Deu para entender? Então assim que funcionam as coisas. Importante, quando a gente tiver uma mistura homogênea, aqui vai ficar embaixo, aqui tem uma densidade maior. Ficar em cima que tem uma densidade menor. Então assim, é isso que a gente precisa saber, né? Basicamente, um prefere o outro dependendo do tamanho da molécula, tem as ligações e os semelhantes se atraem pela força intermolecular, certo? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado. Façam os exercícios, vejam os registros e boa sorte nos estudos. Valeu!